Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma terça-feira com a live Simplifique com a TCD e hoje com o nosso tema Alzheimer. Boa noite a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos na nossa live. Hoje com o tema que era para ser a semana passada, mas a semana passada nós falamos de desparasitação e hoje nós vamos falar sobre o Alzheimer. Muitas pessoas pediram para que eu converse com elas sobre o Alzheimer. Então, o Alzheimer, boa noite a todos que estão entrando. O Alzheimer é uma doença progressiva que destrói a memória e outras funções mentais importantes. As sinapses do cérebro não funcionam mais. São poucas as sinapses que temos no cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. As conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram muito rápido e morrem. O que acontece no Alzheimer? Na cognição, declínio mental, dificuldade em pensar e compreender, confusão durante a noite, confusão mental, delírio, desorientação, esquecimento, invenção de coisas, dificuldades de concentração, incapacidade de fazer cálculos simples, incapacidade de reconhecer coisas comuns ou perda da memória recente. No comportamento, agitação, agressão, irritabilidade, mudanças de personalidade, repetição sem sentido das próprias palavras, dificuldade para exercer funções do dia a dia, falta de moderação ou vagar sem rumo e vão se perder. No humor, apatia, descontentamento geral, mudanças de humor, raiva ou solidão. Nos sintomas psicológicos, alucinação, depressão ou paranoia. No corpo, inquietação ou perda de apetite. Nos músculos, contrações musculares rítmicas ou incapacidade de coordenar movimentos musculares, por isso eles têm dificuldade de andar. Também é comum desorientação, fala embaralhada, incontinência urinária ou sintomas comportamentais. A avaliação para o Alzheimer, ela é uma avaliação mais clínica do que por meio de exames. Um neuro consegue avaliar uma pessoa iniciando com Alzheimer, mas ele sempre pede uma ressonância para ver a parte cerebral, porque a parte cerebral ela começa a secar, ela diminui o cérebro, tá? Além da história, o exame neurológico minucioso com a realização de testes cognitivos por um neurologista habilitado, aliado a exames de imagem, preferencialmente ressonância magnética do cérebro, são capazes de diagnosticar a doença numa grande maioria dos casos. Mas eu estava conversando com um neuro e ele falou que é muito a clínica do paciente do que exame de ressonância. E ele tem testes, né, em que ele vai fazer para ver isso.
Antigamente, gente, nós não chamávamos de Alzheimer. Nós chamávamos de demência. Demência senil, ou os mais velhos ainda, minha avó falava que era caduquice. Ah, tá caduca. Vocês já ouviram falar isso? Tá? Existem 7 estágios da doença de Alzheimer. 1, antes do aparecimento dos sintomas. 2, esquecimento básico. 3, dificuldades de memórias perceptíveis. 4, mais do que a perda da memória. 5, independência diminuída. 6, sintomas graves. E 7, falta de controle físico. Eu tenho uma pessoa, né, eu tinha uma pessoa na minha família que tinha Alzheimer. E começou ele perdendo o carro, não sabendo onde ele estacionou o carro, e ele foi procurar, não achou, e não sei como que ele conseguiu chegar em casa, e aí a gente começou a realmente, né, já estava falando algumas coisas repetitivas, mas a gente viu que aí começou a avançar o estágio do Alzheimer. E eu não sei se vocês já viram alguma coisa que eu falei aqui. Existe uma fase do Alzheimer que ela se torna agressiva. E a força da pessoa que tem Alzheimer, na hora que ela vai bater, que ela vai esmurrar, é muito forte, gente. Eu sei porque eu vivenciei isso. É muito, muito, muito forte. Eu estou atendendo uma senhora em casa. Ela tem há 12 anos diagnosticada com Alzheimer. E a gente está fazendo acupuntura, eu estou começando a fazer por causa do intestino, para funcionar melhor o intestino. Ela está acamada. E ontem, quando eu fui visitá-la para fazer acupuntura, eu não consegui. Ela estava extremamente agressiva, não deixando eu fazer nada. E pegou a minha mão, apertou com força, né? E aí eu comecei a falar palavras de carinho para ela. E o que eu fiz? Eu peguei o meu dedo e comecei a fazer movimento anti-horário no yin yang. E ela soltou minha mão e ela dormiu e eu consegui fazer acupuntura e cristal nela. Eu fiz o triângulo de Buda, porque ela estava muito agressiva, e a linha da calma junto, somente com cristal. E eu pegava e falava a nossa intenção. E eu fiz alguns pontos para calmantes na aurículo, né? E fiz alguns pontos sistêmicos, como ela estava dormindo, os 4 deuses aqui, o VG14, o VG24. E ela ficou super bem. Conseguimos virá-la, porque durante todo o dia eles não tinham conseguido mexer nela, porque ela estava muito agressiva. E hoje de manhã a filha me mandou mensagem que disse que ela estava ótima, que ela levantou, que ela foi para a cozinha, que ela tomou a vitamina dela, conversando. E são estágios, né? Então a gente precisa, a gente não tem a cura, mas a gente tem aquilo que eu falei nas doenças autoimunes, né? Nós damos uma qualidade de vida para o nosso paciente. Então, agora, mudando um pouquinho o foco,
simplifique com a TCD, né? O que nós temos na TCD para melhorar o Alzheimer? Diferente um pouquinho do que nós falamos há 3 semanas atrás sobre memória, né? Tanto que era para ser a semana passada o Alzheimer. E um pouquinho diferente porque nós fazemos a TCD da cabeça, levando no VG, né? Dando a intenção de que estacione, que não tenha uma progressão muito rápida, ok? E nós temos o pontinho, que é o pontinho bem aqui no chifrinho, um tsum abaixo do E8, que é um ponto de memória. Um ponto extra perto do E41 também é um ponto extra para ativar a memória. E eu já tinha, inclusive, comentado na outra live, muitas doses altas de óleo de coco. Pessoas que já não estavam conhecendo e que começaram a tomar 3 colheres de óleo de coco por dia. Ai, professora, como é que vai comer o óleo de coco em pasta? Põe numa vitamina, põe no feijão, tá? E óleo de coco é gostoso, dá para tomar. Já começou, depois de uma semana tomando 3 colheres de óleo de coco por dia, já começou a reconhecer as pessoas. Ok? Nós temos também uma técnica que eu aperfeiçoei na acupuntura com cristal, fazendo 5 sessões de aurículo toda semana. Todos os nossos alunos têm, né? Nós vamos fazer na primeira semana órgãos e colocar cristal em todo o lóbulo. Na segunda semana, vísceras. E a gente vai alternando o lóbulo, direito e esquerdo. Depois, órgãos e vísceras, bilateral. E aí, depois da 5ª semana, a gente dá um descanso para o paciente. Junto com exames de vitamina D, vitamina B12, ferro, hemograma. Nós temos que estar com todos os exames do paciente em dia. Se estiver com diminuição de vitamina D, vamos ter que suplementar. Com diminuição de vitamina B12 também. Homocisteína, a gente consegue ver. Vocês sabiam que a homocisteína a gente consegue ver a demência cerebral? A homocisteína não pode passar de 7. Ok? Então, nós temos esse caso específico, né, na aurículo, que é uma técnica com os cristais, que a gente não vai obter a cura, mas a gente vai conseguir estabilizar o avanço do Alzheimer. Por exemplo, na memória nós temos a correntinha. No Alzheimer nós não colocamos a correntinha. A correntinha na aurículo é só para memória. Ok? E aí, pessoal? Boa noite a todos que estão aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Do que estão fazendo? Se tem mais alguma coisa que vocês estão fazendo? Se quiserem comentar, a live vai ficar gravada. É uma live um pouco mais curta hoje. E se vocês puderem, né, usar muito
o VG20 com os 4 deuses e o VG24, gente, é muito bom isso. Muito bom isso. Tá? Ai, professora, mas onde que eu vou colocar? De preferência, no dedo do médio. Colocar os cristais. No ponto os 5 pontinhos aqui, tá? Não, quando você preenche todo o lóbulo, você também está preenchendo os 4 deuses, porque a gente pega um ponto atrás da orelha também com cristal. Então, vocês, quando preenchem todo o lóbulo, vocês sabem que a gente tem muitos pontos no lóbulo da orelha, certo? Muitos pontos no lóbulo da orelha, na aurículo chinesa. Agora, na aurículo francesa, gente, é córtex pré-frontal, frontal, temporal, occipital e parietal. Todinho nesse lóbulo que fica diferente da aurículo chinesa. Tá? Então, quando vocês pegam, mas é um cristal do lado do outro. E vocês só conseguem fazer isso com cristal. Vocês não conseguem fazer isso com semente. Ok? Podem até fazer com stirper, mas não vai ter o mesmo resultado que com o cristal programado. Então, não esqueçam vitaminas, homocisteína, para vocês verem o nível de homocisteína, vitamina B12, e não esqueçam do óleo de coco, para quem tem Alzheimer. O óleo de coco estabiliza junto com a nossa técnica para que não avance o Alzheimer. Já é uma grande coisa, né? Agora, se a gente está numa fase agressiva do paciente, floral. Floral é maravilhoso para quem tem Alzheimer. Tá? Aí vai depender da agressividade, empatins, rescue. Tudo depende. Tá bom? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Boa noite a todos que estão entrando. A live vai ficar gravada. É uma live mais curta hoje. Eu já tinha falado há 2 semanas atrás sobre a memória. Então, o Alzheimer agora está complementando. Professora, tem algum o quê? Não entendi. Hexa? Exame? Isso? Leve básico. Me fala o que você escreveu que eu não consegui compreender o que você escreveu aqui. Se eu tenho algum artigo sobre homocisteína, tem uma médica que ela tem uma live em que ela fala muito sobre a homocisteína, tá? Se você quiser, eu não tenho o nome dela, eu não sei o nome dela de cor agora. Me passe uma mensagem no particular, no PV, que eu vou procurar aqui e passo para você sobre a homocisteína, tá bom? Me passa que daí eu te passo essa doutora que eu acompanho ela quando eu consigo ter tempo, mas a live dela sobre homocisteína foi muito legal. Muito legal. Não é Priscila Mendes.
Não é. Agora eu não posso procurar, porque se eu sair daqui, eu perco a live. Me manda no PV, que eu vou procurar para você, tá? Eu tenho mais uma live agora, que eu vou entrar 15 para as 9, junto com o meu mestre, Dr. Vu. Então, a hora que eu conseguir, eu procuro e te passo lá. Pode mandar, tá bom? Inclusive, a homocisteína tem muito a ver também com a vitamina B12. Tá? É muito interessante. Embora, parece, não me engano, parece que a homocisteína tem uma tabela que diz que até 13 é normal. 13 já passou. Eles querem até 7, 8. Você não tem demência ainda, você não tem a perda, né, da memória. Assim como a vitamina B12. Ah, não, 300 está normal. Não, não mesmo. A vitamina B12, o normal é de 900 a 1.200. Por isso que tem muita gente cansada. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, vocês sabem que pós-Covid, né, e pós-proteína spike, a memória tá ficando bem complicada. E o que está acontecendo é que estão indo em neuro e o neuro está dando remédio e os remédios são muito fortes. Então é melhor fazer alguma coisa mais tranquila, como acupuntura, como cristal. Tá bem? Quinta-feira temos o nosso café. E não esqueçam, no link da minha bio, tem o link da minha aula que eu vou dar quinta-feira. Eu vou dar uma aula para vocês no YouTube, uma aula maravilhosa sobre a Masterclass da auriculoterapia quântica. Ali eu vou mostrar os nossos tratamentos, ali eu vou mostrar os tratamentos de feridas, que eu não posso mostrar no YouTube, não posso mostrar no Face, não posso mostrar aqui, porque, né? E aí lá, nessa aula de quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos mostrar para vocês uma aula muito legal, ok? E é a abertura do meu curso da plataforma, ok? Então não percam, tem muitos alunos nossos que estão lá na nossa aula, inclusive um trabalho da Linda, que está aqui, da Paula, depoimento da Paula, vai estar lá, e vocês vão ver uns trabalhos maravilhosos, tá bom? Boa noite, Dida. Não percam o link, vocês precisam entrar no grupo do WhatsApp para vocês, que lá no WhatsApp é que vai o link da aula, ok? Então, nesse link, vocês vão entrar e daí vocês vão entrar num grupo do WhatsApp e aí lá vai ter o link da nossa aula, quinta-feira, Masterclass em auriculoterapia quântica, como diz a Ângela, com os cristais programados quânticos Coraza. Tá bom? Aguardo vocês. Um beijo no coração de todos. Quem quiser me acompanhar, vou estar numa live com o Dr. Vu, no canal dele, do Seata, daqui a pouquinho. Um beijo para vocês.